Beleza. Então, mais uma vez, boa noite a todos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Assim seja louvado. Bom, hoje, 22 de abril de 2019, segunda-feira da oitava da Páscoa, vivendo aí a alegria da ressurreição mais uma vez. Vamos dar sequência a nosso módulo de formação sobre os pilares da espiritualidade Sagrada Família, de um modo especial, Luiz e Zélia Martin, a espiritualidade deles que nós vamos começar a aprofundar. Mas antes de entrarmos propriamente na aula de hoje, vamos dar uma passada rapidamente na primeira aula. Eu só destaquei alguns pontos só para refrescar a nossa memória do que nós vimos daquela introdução sobre espiritualidade, né? Primeiro, nós vimos que toda espiritualidade deve ser cristocêntrica, ou seja, toda e qualquer espiritualidade na igreja, para ser autêntica, ela precisa que Cristo seja o centro dela. E vimos também a importância de viver a espiritualidade na escola de Maria, né? Somos chamados a fazer parte, a ingressar na escola de Maria. E com Maria, de um modo especial através do Rosário, nós somos convidados a refletir, né, no sentido de brilhar, de reproduzir esta luz do amor de Deus na Sagrada Família, refletindo o clima do lar de Nazaré, da casa de Nazaré. Então somos chamados a reproduzir, a partir da escola de Maria, o clima do lar de Nazaré, da casa de Nazaré. Vimos também que a espiritualidade é uma forma, um caminho de se relacionar com Deus. Existem várias formas na igreja, várias linhas de espiritualidade. E dentro de um carisma, nós temos a nossa forma, o nosso caminho de nos relacionarmos com Deus. É o que nós estamos vendo, a nossa espiritualidade, a espiritualidade Sagrada Família. E o que nós vamos trabalhar neste módulo são os pilares desta espiritualidade. Então, significa que nós não vamos trabalhar, pelo menos desse módulo, toda a espiritualidade de nossa comunidade. Obviamente precisaríamos passar por todos os nossos baluartes, mas o que nós vamos ver são os fundamentos, né? Os pilares, o que sustenta a nossa espiritualidade, né? Que são os pilares da espiritualidade de Luiz e Zélia. Então, essa é a nossa forma, o nosso caminho de se relacionar com Deus dentro do carisma Sagrada Família. Depois, algo que eu não disse na primeira aula, falei sim da Sagrada Família, citei Redentores Custos, a Sagrada Família, que é o modelo de igreja doméstica, mas os especialistas na espiritualidade josefina, que é de São José, dizem que São José é mestre da vida interior. Então, quando olhamos para São José na escola de Maria, nós temos aí os pilares principais em José e Maria. E depois nós vamos ver que nos pilares de Luiz e Zélia, que olharam para São José e para Nossa Senhora, nós temos claramente toda a estrutura formada nesses pilares, né? Na escola de Maria e José como mestre de vida interior. Depois nós entramos na questão da teologia ascética e mística, que fala do caminho da via de perfeição, né? A perfeição da vida cristã. Recordamos que quem nos chama à perfeição é o Senhor, é o Pai. Nós temos duas perfeições, uma que é absoluta, perfeição absoluta será alcançada somente no céu, e temos a perfeição relativa, que é o esforço que nós fazemos nessa vida, né, para viver a vida em Deus, a vida sobrenatural, a vida da graça, que é chamada de vida cristã. Para alcançar esta vida em Deus, nós temos alguns meios, né? E de uma forma geral,
estes meios são delineados por 3 vias: a purgativa, a iluminativa e a unitiva. Dentro deste caminho, nós vimos então a diferença e também a complementaridade entre ascética e mística, né? A ascética, tratando como ciência espiritual, tratando dos 2 primeiros graus da perfeição, da via purgativa e iluminativa, e depois a mística, que se ocupa da contemplação, que é a via unitiva. Por fim, nós vimos que estas vias, né, tanto a ascética como mística, nos seus estágios, como nós chamamos também na primeira aula, ou nos seus elementos de purificação, de iluminação e de contemplação, não são vias paralelas, mas há uma continuidade, né? Então é o que nós somos chamados em nossa vida e na vida cristã a viver durante toda a nossa vida, isso vai ser uma redundância, né? Um crescente crescer, né? Um crescente crescer. É assim que nós devemos, ainda que tenhamos aí alguns altos e baixos, mas sempre buscando a meta, né? Sempre buscando a meta. Então era necessário essa introdução para a gente poder entender em que terreno que nós estamos, em que nós estamos pisando, que legado espiritual a igreja nos dá, nos fornece, né? Para nós entrarmos nesse caminho que eu disse na última aula, ser assim de uma fundamental importância para nós. Nós não estamos vendo apenas uma parte da nossa espiritualidade, alguns elementos somente. Nós estamos trabalhando algo que é essencial. E eu dizia assim que, sendo essencial e fundamental, a nossa sobrevivência enquanto carisma vivo, ativo, depende, né, da vivência espiritual com qualidade e fidelidade àquilo que Deus nos mostra hoje através de Luiz e Zélia Martin, né? Indo para a página 5 aí do arquivo da aula, desse módulo, que eu enviei por e-mail para vocês, então começando aí com o padre Stefani Joseph Piatti, é o grande nome, né, que nós temos do grande clássico da história de uma família, que atualmente está sendo veiculado no Brasil e impresso no Brasil pela Cultor de Livros, como História da Família Martin. É a mesma obra, apenas eles mudaram um pouco o título para essa versão brasileira, mas é a mesma obra lá da década de 40. Então o padre Stefani, ele diz que, para além das aparências, é necessário encontrar na família Martin a alma do lar, né? Que é a vida profunda de cada membro desta família, que ele chama de molas ocultas. Então, onde que nós vamos nos aventurar nesse módulo, né? Onde nós vamos nos aventurar nesse módulo dos pilares da espiritualidade Sagrada Família? Vamos nos aventurar a penetrar a alma do lar, como diz o próprio subtítulo do livro do Padre Piatti, o lar onde floresceu Santa Teresinha do Menino Jesus, né? E mergulhar aí então nesta alma do lar e nas molas ocultas. Temos que entrar na vida dessa família, entrar nos detalhes, entrar no dia a dia,
entrar na intimidade, entrar nos grandes acontecimentos e entrar nos acontecimentos, sobretudo, nos acontecimentos cotidianos. Na intimidade do casal Martin e na intimidade da família Martin. Uma família especial para nós, nosso carisma, para a igreja também, a partir do momento em que Teresinha é canonizada, Luís e Zélia são canonizados. Agora já Leônia, proclamada serva de Deus, a caminho dos altares. Aliás, abro um parênteses aqui, não que seja um erro, mas seria bom nós evitarmos, quando rezamos o terço, nas invocações, nós dizermos assim: família Martin, rogai por nós. Por quê? Porque a família Martin não foi canonizada ainda. E nós invocamos os santos, os beatos, os servos, né? Então temos que invocar Luís e Zélia. Eu prefiro invocar Luís e Zélia juntos, eles foram canonizados juntos. Então a minha preferência é essa: Santos Luís e Zélia Martin. Mas também podemos dizer São Luís, rogai por nós, Santa Zélia, rogai por nós, porque são santos. Mas eu acho mais significativo invocar os dois juntos, até mesmo porque dentro do processo de canonização deles, que a gente sabe que esses processos começaram separadamente, eram 2 processos, e depois o Papa Paulo VI pediu que os 2 processos fossem unidos em um só processo. A partir desse momento em que os processos foram unidos, para que a igreja pudesse analisar um milagre para a beatificação e outro para a canonização, era necessário que quem pedisse a intercessão dos 2 juntos. Se chegasse alguém lá dizendo: eu fui uma cura milagrosa, eu pedi intercessão de Santa Zélia e fui curado, esse milagre não iria não ia contar para o processo. A partir do momento em que o processo foi unido, o milagre precisaria ser, a graça precisaria ser pedida para os 2 juntos, né? E assim foi. Então, de tal maneira, eu acho muito mais significativo nós invocarmos Santos Luís e Zélia Martin. Se a gente fosse colocar o português correto, deveria ser roguem por nós, né? E não rogai por nós, né? O rogai é singular e o roguem é plural, se não me falha a memória. Mas, enfim, a gente acostumou a dizer rogai por nós. Podemos até usar uma licença de poeta, né? Porque é tão significativo e o casal é invocado como uma só carne. Se os 2 são um, então talvez não seja tão errado a gente dizer rogai por nós. Mas Santos Luís e Zélia Martin, não família Martin. Quem sabe um dia a gente vai poder invocar, né? Faltam 3 no caminho aí. Com certeza, sim, uma certeza humana, a gente pode dizer assim, de uma forma humana, né? Sem se adiantar a igreja que Maria, Paulina e Celina estão no céu junto com seus pais. Mas aguardemos aí a igreja, tá? Então só esse parênteses. Mas enfim, o que nós vamos fazer? Nós temos que e aí fica como diz, né? Hashtag fica a dica. Não é somente aquilo que vai ser trazido aqui nas aulas, mas quando você pegar um livro para ler, né? Reler história de uma família, ou ler, se você não leu ainda, o livro de Hélène Monjan, outros livros, o próprio livro de Leônia, enfim. Nós começarmos a ler com outros olhos, sempre lembrar disso, a alma do lar e as molas ocultas. Mola por quê? Algo propulsor, algo que impulsiona. O que impulsionava a vida dessa família? O que impulsionava a vida de Luís e Zélia? Qual era o segredo? A alma do lar é o segredo. Qual é a alma? Né? Qual é a alma dos bolos que a Carla faz?
né? Qual é o segredo? Que não fica igual outros bolos, né, Carla? Qual é a alma? Qual é o segredo? Qual é o segredo desse lar? É isso que a gente precisa descobrir. Então, quando nós formos ler, reler, ouvir algumas palestras, as palestras do Retiro, tantas outras palestras que a gente vai dando por aí, mesmo palestras de outras pessoas, Padre Paulo Ricardo tem bastante coisa sobre Luiz e Zélia, enfim. Só que aí para nós é muito importante isso, porque daqui nós vamos identificar os elementos da espiritualidade. Vamos identificar, e identificando os elementos dessa espiritualidade, nós vamos construindo os pilares. Os pilares são aqueles que darão sustentação, né, a toda a espiritualidade da comunidade. Uma família que, bom, vocês vejam aí, eu optei por colocar, pelo menos a história de uma família, que eu estou usando a versão antiga, a relíquia, né? Eu coloquei a nota de rodapé com o capítulo. Não coloquei página porque não vai bater, né? Não vai bater. Mas aí você já tem uma referência, tá? Uma família que viveu profundamente os valores evangélicos, ou seja, os valores da palavra de Deus, os valores da palavra de Deus no alicerce de sua vida prática, da fé, da esperança e da caridade, né, que são as virtudes teologais. Então, a família que viveu profundamente os valores evangélicos. Então, um primeiro grande elemento que nós temos da vida de Luiz e Zélia, para nós extrairmos para a espiritualidade, é uma família que viveu profundamente os valores evangélicos. E aí a gente vai lembrar de uma das primeiras coisas que eu disse na primeira aula, quando coloquei aí na página 1, primeiro parágrafo: toda a espiritualidade deve ser cristocêntrica. A palavra de Deus demonstra a centralidade de Cristo na vida da igreja. Então, o primeiro elemento é este: a palavra de Deus é aquela que demonstra a centralidade de Cristo na igreja. E quando nós olhamos para Luiz e Zélia, nós temos exatamente isso: uma família que viveu profundamente os valores evangélicos, ou seja, os valores da palavra de Deus. Daí a gente também percebe o porquê que Deus permitiu que um dia tivéssemos contato com os escritos e também contato pessoal com o Padre Amedeo Centini. Até quando eu, Mauro e Silvio fomos àquele curso dele, quando ele estava lançando, nem tinha ainda, ele ia lançar no Brasil o livro A Vida, o Ritmo da Palavra, né? E tivemos a oportunidade de conversar pessoalmente com ele. Padre Amedeo, nós somos uma comunidade de famílias, de casais, de jovens, e ele estava dando aquele curso promovido pela Mar Adentro e pela OSIB, que é uma organização dos seminários, das casas também religiosas, enfim, ligada aos seminaristas. Não sei bem detalhes agora, mas assim, voltado de modo especial para a vida consagrada, para a vida religiosa. Como é que nós podemos aplicar isto para a vida de família, para os casais que têm filhos, como é que fica, né? E aí ele deu uma resposta muito sábia, né? Peçam ao Espírito Santo, ele vai dar a criatividade para vocês descobrirem esse caminho. E nós rezamos, fizemos o curso, demos o curso na comunidade e começamos aos poucos a assumir
a vida ao ritmo da palavra como parte daquele nosso compromisso de Lectio Divina, que não estava ainda não está bem. Nós estamos trabalhando já há alguns anos e, enfim, creio que a partir do retiro anual deste ano a gente faz aí alguns ajustes nos compromissos, se for o caso, e explica melhor esta questão. Mas a gente começa a entender por que Deus foi nos preparando através de um método muito interessante, eficaz, prático, que com a criatividade do Espírito é possível. Lembram aquele desenho, aquele quadro da vida ao ritmo da palavra, a palavra do dia, aquela palavra quando eu a medito, ela é o bom dia de Deus para mim, vai terminar com a minha reflexão no final do dia, que é o meu boa noite para Deus, e depois nos acontecimentos do dia eu vou fazendo referência àquela palavra, porque eu vou meditando naquela palavra, eu vou acreditando naquela palavra, eu vou apostando naquela palavra. Então aquela palavra passa a ser uma referência para todos os acontecimentos. Então aí eu vou vivendo a vida ao ritmo da palavra. E de fato não tenho apenas um momento, também é importante, apenas um momento de oração, de Lectio Divina no meu dia, mas eu consigo com esse método me esforçar para fazer referência à palavra de Deus, que é a formação ordinária que Deus preparou para nós durante todo o meu dia. E isso é muito rico. Então, quando nós nos deparamos com a família Martin, nós temos uma família que viveu profundamente os valores evangélicos. Então, aí nós já temos um primeiro elemento, elemento da alma do lar, um dos primeiros segredos. Uma família mergulhada na palavra de Deus. Então, a palavra de Deus é fundamental em nossa espiritualidade. A palavra de Deus é fundamental em nossa espiritualidade, né? É nesse alicerce, na vida prática, de fé, esperança e caridade. Havia na vida da família o que o Padre Piatti chama de espiritualidade do lar, né? Também está lá no capítulo 7, de História de uma Família. A espiritualidade do lar. E então é nessa espiritualidade, vamos descobrir essa espiritualidade. Vamos mergulhar nessa espiritualidade, porque a espiritualidade do lar, da família Martin, nós estamos dizendo, por revelação de Deus, que a espiritualidade do lar da família Martin se torna os pilares da nossa espiritualidade. Então isso é muito importante. Que baseia-se em 3 princípios cardeais. Vimos na outra aula o que significa cardeal, né? É aquilo que dá a direção, o norte, para todas as outras coisas que vêm após, né? Para viver o primado de Deus, né? Então, a espiritualidade do lar da família Martin se baseia em 3 princípios cardeais para viver o primado de Deus, né? Deus, o primeiro a ser servido, né? Que foi o lema de Santa Joana d'Arc, né? Máxima por eles encarnada como escolha, né? A máxima de Santa Joana d'Arc, que é tipo um lema dela, né? Deus o primeiro a ser servido. Aliás, os autores dizem que essa era uma máxima já assumida na família Martin, já por parte da família de Luís, por parte da família de Zélia, e que eles souberam encarnar muito bem isso, né? Deus o primeiro a ser servido, que sintetiza a sua espiritualidade, né? Então, Deus o primeiro a ser servido sintetiza a sua espiritualidade. Deus em primeiro lugar, né? O modo como eles conceberam a vida de casal, ser pai e mãe, sem se dobrar sobre si mesmo ou comprometer-se com a mentalidade do tempo. Então, eu usei aqui palavras
enunciado todo aqui, do livro do Jean Clapier, que eu apresentei da outra vez, né? Esse livro, Luigi Isélia Martin, Una Santità per tutti i tempi, ou seja, uma santidade para todos os tempos. Como já disse, também um dos melhores livros que eu já li sobre Luiz Isélia, que fala sobre a espiritualidade dele, sobre a santidade. Então vou trazer alguns elementos desse livro também. Mas é interessante que o autor traz exatamente isto, que Deus, o primeiro a ser servido, foi uma escolha deles, e que essa escolha sintetiza a sua espiritualidade dentro desses 3 princípios cardeais, fundamentais, que é o que nós vamos ver aqui, né? Hoje de uma forma muito introdutória. Os 3 princípios, elementos ou fundamentos da espiritualidade de Luiz Isélia são os já conhecidos de nós, né? Já temos falado tanto deles, mas vamos lá: soberania de Deus, confiança em sua providência e abandono, né? Entrega, oferta à sua vontade. Se você for pegar na história de uma família, você não vai encontrar exatamente escrito desta forma. Eu estou dando preferência aqui ao escrito de Helene Monjan, tá? Acho que fica mais didático para a gente, né? Soberania de Deus, confiança em sua providência e abandono. Depois nós vamos ver exatamente isto, o que é essa entrega, oferta à sua vontade. Não são 3 estágios que se sucedem, né? Primeiro um, depois outro, não. Eles atuam juntos. Um é consequência dos outros. Eles se interdependem e agem ao mesmo tempo com a fé, a esperança e a caridade, com os valores evangélicos como um pano de fundo. Então voltei a referência aos valores evangélicos. Os valores evangélicos, quais são os valores evangélicos? São todos os valores que nós encontramos na palavra de Deus, especialmente nos evangelhos, mas em toda a palavra. Todos os valores que estão aqui na palavra de Deus são o pano de fundo, né, da espiritualidade de Luiz Isélia, onde nós encontramos estes 3 elementos fundamentais: soberania de Deus, confiança na providência e abandono à sua vontade, sempre vivendo os valores evangélicos. Se os valores evangélicos forem deixados de lado, não existe soberania de Deus, não existe confiança na providência, nem abandono à vontade de Deus. Esta é a alma do lar e as molas ocultas que animavam e impulsionavam suas vidas para a vivência da santidade no cotidiano. Então, de uma forma assim muito resumida, nós já descobrimos qual é a alma do lar. Não descobrimos ainda o segredo dos bolos da Carla, mas a alma do lar dos Martin já descobrimos, né? E a mola e as molas ocultas, as molas propulsoras da vida deles, já descobrimos, né? Os valores evangélicos, a soberania de Deus, confiança na providência e abandono à sua entrega, né? Deus sendo colocado sempre em primeiro lugar, Deus o primeiro a ser servido. Mas é interessante que, assim, como eu disse, esta é a alma do lar e as molas ocultas que animavam e impulsionavam suas vidas para a vivência da santidade no cotidiano. Então, tudo isto desemboca, podemos dizer assim, no grande objetivo, a santidade. Como é que nós começamos a aula sobre a teologia ascética e mística? Perfeição. Deus nos chama a perfeição. Deus nos chama a santidade. Se tudo isso daqui não concorresse para a santidade,
Pode jogar fora. Aí, isso aqui é base de discernimento para aquilo que nós formos fazer na nossa vida. Qualquer coisa que nós formos fazer na nossa vida, se somos animados e somos chamados por Deus, somos vocacionados por Deus a este carisma, e o carisma nos chama a santidade, e Deus nos chama a sermos santos no cotidiano, como Luiz e Zélia. Aí volto ao que eu disse aqui em cima, citando Jean Clapier, Deus o primeiro a ser servido, essa escolha deles que sintetiza a espiritualidade, foi a forma com que eles conceberam de viver a vida do casal, a vida de família e, podemos dizer, a vida eclesial e a vida social. Aí tem uma observação interessante: sem se dobrar sobre si mesmo ou comprometer-se com a mentalidade do tempo. O que significa isso? Eu não posso me dobrar às minhas vontades. Eu não posso me dobrar às reclamações que a carne faz em mim, aos apelos da carne. Né? É isso que eles... Sem se dobrar sobre si mesmo, sem se tornar vítima de si mesmo. Um vitimismo, sem se dobrar sobre si mesmo, ou comprometer-se com a mentalidade do tempo. Todo mundo faz. Hoje é assim, no passado não era, mas hoje é assim. Mentalidades. E se a gente for fazer uma análise profunda na nossa vida, quanta coisa da mentalidade do nosso tempo nós acabamos assumindo, e pior, isso se tornou normal em nossas vidas. Se tornou normal, né? E a gente não percebe que é uma mentalidade nociva. E quando a gente vai lendo a vida deles, a gente vai percebendo que havia sempre um esforço, e também na educação das filhas, para que a mentalidade nociva da época deles, da sociedade, não contaminasse, não comprometesse o esforço, que é ascética, da busca da santidade da vida em Deus. Né? Então, vimos aí, não podemos mais considerar como se fossem 3 estágios, esses 3 princípios, elementos ou fundamentos. Soberania de Deus, confiança na providência, abandono à sua vontade. Né? Então, já descobrimos aí esta mola oculta e a alma do lar. Óbvio, dentro de cada um desses elementos nós temos um universo de situações, que aí nós vamos ver isso na prática da vida, Marta. Vamos identificar na vida deles onde que nós encontramos a soberania de Deus, nos relatos da vida deles. Onde nós encontramos a confiança na providência? Vamos ver isso na vida deles, vamos provar, né? Precisamos provar isso, porque senão fica uma linguagem apenas. Onde está o abandono, a entrega, a oferta, a vontade de Deus? Onde que Deus é o primeiro a ser servido? Onde está o primado de Deus na vida deles? Que isso tudo vai se tornando exemplo, modelo, para nós vivermos a nossa espiritualidade, que nos leva à vivência da santidade. Lembram que nós falávamos, até a provocação das perguntas da partilha que nós estávamos fazendo? Uma das perguntas era, partindo daquela premissa, lá do retiro vocacional, nós entramos na comunidade para a santificação. Nós não entramos para nos converter, mas para nos santificar. A conversão é um pressuposto do ingresso numa comunidade. Então, se nós entramos para nos santificar, aí então temos aí este objetivo. Deus nos chama à santidade, né? Às vezes pode parecer assim um pouco preocupante quando a gente diz: o grande objetivo da vida consagrada
O Centini fala isso naquele curso que nós fizemos formação. É a santidade, porque é o grande chamado de Deus para nós, né? Mas não fica um contraponto com o maior mandamento. Qual é o maior mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas. Esse é o grande objetivo da vida cristã. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Mas isso não é santidade? Deus não é amor? E se nós temos que amar como Ele amou, nós estamos nos tornando perfeitos, ou estamos na busca dessa perfeição, como Ele mesmo nos chama, a ser perfeito como Ele é perfeito. Significa participar da santidade de Deus, porque sem a santidade, diz Hebreus capítulo 12, né? Capítulo 12, sem a santidade é impossível ver a Deus. Sem a santidade é impossível ver a Deus. Então, meus queridos, não tem jeito. Tem que ir por esse caminho. Podemos até querer pegar atalhos, mas atalhos não nos levarão à santidade. E sem santidade não veremos a Deus. É fato. É a palavra de Deus que nos afirma isto. Podemos até perceber um paralelo. Isso aqui eu nunca tinha feito essa reflexão, e preparando a aula, estudando, rezando, eu percebi esse paralelo. De fato, existe uma ligação muito íntima entre os 3 princípios da espiritualidade de Luiz e Zélia com as 3 virtudes teologais: fé, esperança e caridade. Depois, no desenvolvimento das outras aulas, nós vamos ver que realmente isso é uma verdade, se encaixa. Nós vamos perceber, óbvio, como eu disse, que são 3 elementos que agem juntos, né? Lógico, em alguns momentos da vida de Luiz e Zélia, nós vamos perceber mais uma confiança na providência, ou abandono à vontade de Deus, ou então Deus sendo colocado em primeiro lugar. Mas, de um modo geral, na vida deles, nós vamos perceber, se nós começarmos a fazer essa leitura com esses óculos, né, usando a linguagem do Bruno no retiro de Luiz e Zélia, e que ele citou aqui também na outra aula, se nós usarmos estes óculos da espiritualidade de Luiz e Zélia para olhar para a própria espiritualidade deles, nós vamos perceber esta ação da fé, da esperança e da caridade, junto com esses 3 princípios da espiritualidade deles. Isso aqui é um dado muito interessante, né? Vejam como que Deus é bom, né? Como que Deus é misericordioso. É até a intenção geral da nossa novena da misericórdia esse ano, né? Fazer a experiência profunda de que o carisma Sagrada Família é misericórdia de Deus para nós. Veja se isso aqui não é misericórdia de Deus para nós. Veja se Luiz e Zélia, chegando na comunidade, não são socorro de Deus para nós. Veja se a escolha que eles, com a permissão de Deus, fizeram de nós, não é misericórdia de Deus para nós. Eu fico assim, abismado, né, quando estou lendo, estudando, preparando as aulas. É um poço que a cada dia surge um elemento novo. Vejam, mais de 11 anos a gente falando de Luiz e Zélia, e agora, soberania de Deus, confiança, abandono, fé, esperança e caridade. Como a gente não enxergou isso antes? Mas Deus vai nos revelando, porque eles nos escolheram. É impossível ter dúvidas hoje, né? Eu repito o que disse na partilha da semana passada. Nós fomos adotados por Luiz e Zélia. Lembram aquela visualização da oração? Era
Luiz e Zélia, de mãos dadas conosco, mas um pouquinho à frente, e os filhos atrás, mas eles vinham puxando, conduzindo. E eles estão fazendo isso conosco, eles estão nos puxando. E aí vale para nós, agora vale, né? Ninguém larga a mão de ninguém. Ninguém larga a mão de ninguém. Largou a mão, você vai se perder pelo caminho. Só lamento, como diziam, só lamento. Infelizmente, ninguém larga a mão de ninguém. Aí então vamos juntos com Luiz e Zélia. Então essa visualização que o Senhor nos deu na outra oração é exatamente isso. Porque eles nos escolheram para nos conduzirem. Ninguém melhor do que eles. Todos nós animados pelo Espírito Santo, que é quem faz essa obra, ninguém melhor do que eles para nos conduzir na espiritualidade deles, que Deus revelou para nós, que é a espiritualidade da Sagrada Família, ou melhor, que são os pilares da espiritualidade deles, que são esses três, são os pilares da nossa espiritualidade. Então, aos poucos, a nossa linguagem, ela vai se tornando uma só. Vai chegar um momento em que falar de soberania de Deus, confiança na providência, abandono à sua vontade, não vai fazer somente referência a Luiz e Zélia, mas vai fazer referência a nós. E aí então, como Bruno sugeria, não será mais nós usando o óculos de Luiz e Zélia para enxergarmos isto, mas nós seremos os óculos de outros casais e outras famílias para enxergar esse caminho. E aí aquilo que falávamos em aulas anteriores, no outro módulo de vida de oração, precisamos dar, aí esse módulo vai nos ajudar a isso, a fazer aquele salto de nós olharmos para os nossos baluartes como modelo de santidade e aí também vivermos esta espiritualidade para a vivência da santidade no cotidiano, aí então desejando sermos também modelo, sem falsa modéstia, sem falsa humildade e sem um pretenso orgulho. Mas nós precisamos desembocar nisso. Nós precisamos desejar também ser modelo para as outras famílias, porque Deus está trabalhando em nós para isto. Por que Ele nos coloca na escola de Maria? Podemos até dizer na escola de Maria e José. Por que Ele nos leva na vida de oração a reproduzir o clima da família de Nazaré, como diz Redentores Custos? A santidade vivida por José e Maria se tornou o ápice da santidade que se espalha pelo mundo, como modelo de família. E ela se torna o protótipo, o modelo para todas as famílias cristãs, para que também nós pudéssemos nos tornar modelo. Então nós precisamos desejar ser modelo, apesar das nossas mazelas, mas é a luta. Por isso que a questão da ascese precedeu essas aulas. É luta constante, crescimento, esforço, luta, batalha, treino, e assim vai, né? Então, sempre presente com essa realidade, nós fomos adotados por Luiz e Zélia, que nos conduzem pela mão, por essa espiritualidade. Lembram que eu disse que essa espiritualidade é o trilho que nos coloca no caminho da santidade no cotidiano. Então eles estão nos levando, através dessa espiritualidade, à santidade no cotidiano, que é a profecia deles para nós hoje. É aquilo que a gente prega para todos os lugares. A santidade de Luiz e Zélia é uma santidade profética para os nossos dias. Por quê? É uma santidade que fala para os nossos dias, que fala para as famílias, que fala para os casais. É possível ser santo, não apesar do matrimônio, mas no matrimônio. Então, e aí então nós nos tornamos essa profecia no mundo, né? Presença, profecia e resposta. É muito interessante. Eu não sei se eu vou
Eu não vou. Eu trago para a próxima aula a questão da profecia, presença e resposta, um comentário que o padre Piatti faz sobre o comunismo e sobre a família de Marx. Isso deveria ser lido hoje, né? Ser posto nas redes sociais hoje. O padre Piatti escreveu isso na década de 40, né? É muito interessante o que ele fala ali. Então, ele fala das famílias em decadência por conta de más influências, e Luiz e Zélia não se dobravam e não se comprometiam com a mentalidade do seu tempo, né? Lógico, eles não são do tempo de Marx. Marx vem depois, mas enfim. Bem, para a gente ir aqui para a última página, para o final. Não podemos perder de vista que, ao falar da espiritualidade de Luiz e Zélia, o que e como eles viveram. Então, a espiritualidade de Luiz e Zélia. Então, o que e como eles viveram. O que era e como eles viveram, né? Então, o que era já nos remete a valores evangélicos, nos remete ao primado de Deus, Deus o primeiro a ser servido, e nos remete aos 3 elementos: soberania, providência e abandono à vontade. Estamos falando de algo ligado diretamente à santidade vivida por eles. A espiritualidade não é uma coisa e a santidade é outra, né? Quando falamos da espiritualidade deles, estamos falando de algo que está ligado diretamente à santidade. Eles foram santos porque viveram essa espiritualidade. Aí está o segredo. Aí está o segredo. E dentro desse segredo, as molas que impulsionaram eles para essa vida de santidade e a alma do lar dos Martin. Mais uma vez, Jean Clapier, ele diz assim, nesse livro dele, já no epílogo do livro. Isso eu citei na última aula nossa, que foi a partilha, mas agora eu registro aqui na aula. A santidade do casal Martin é interessante porque é fruto de uma vida simples. Olha, estamos penetrando a alma do lar. Segredos. Segredos estão sendo revelados. Esse é um outro grande segredo. Vida simples. Disponível ao mesmo tempo à vontade de Deus. Não é porque a vida é simples que a pessoa não faz a vontade de Deus. A vida simples, a gente até falou sobre a simplicidade, né, tempos atrás. Não significa que a vida simples é uma vida de qualquer jeito, né? Não. É o fruto de uma vida simples, disponível ao mesmo tempo à vontade de Deus. É o fiat, faça-se, né? E aberta aos outros, sejam eles membros da família ou pessoas em provação. Podíamos traduzir aqui também pessoas que passam por necessidade, qualquer tipo de necessidade, que precisam da nossa ajuda. Eles não estavam fechados na sua própria família. Aqui nós encontramos também o segredo, através de Luiz e Zélia, para aquilo que eu venho repetindo nos últimos anos. Qual é a essência do carisma Sagrada Família? Baseado em São João Paulo II. Familiares Consórcio é ser família. Ser família. Então nós não podemos cair na tentação de dizer, bom, eu me fecho aqui na minha família, nos meus, né? E pronto, eu estou sendo família. E como quem diz, e perdoe o palavreado, dane-se o resto. Eu estou sendo fiel ao carisma que Deus me chamou. Estou sendo família. E pronto. E a missão que você foi chamado? É só dentro das 4 paredes da sua casa? Não foi para isso que nós fomos chamados. Foi para abrir. 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 Missão é abrir. E a casa dos Martin era uma casa aberta.
Era uma casa aberta. Porque eles tinham um coração aberto. E não era aberto só quando a família passava por momentos mais de tranquilidade, porque nós sabemos das dores que eles passaram. Não. Até já citei isso, a gente cita no retiro. Zélia, ela teve que ajudar uma empregada que ficou doente quando estava doente. Ela cuidou da empregada. Zélia, doente, cuidou da empregada doente. Quando descobriram tudo que aquela empregada fez durante 9 anos para Leônia, e eles quiseram mandar a empregada embora, ela chorando implorou para eles, o que eles fizeram? Mantiveram ela dentro de casa. E por aí vai, nós vamos ver essa caridade. Então, é exatamente isto, né? Até misturei as folhas aqui, vamos lá. Página 6, aqui. Então, gente, é uma vida simples, ao mesmo tempo aberta à vontade de Deus, disponível à vontade de Deus e aberta aos outros, sejam membros da família e quem está passando necessidade, qualquer tipo de necessidade. Alguém que me pede uma oração, alguém que me pede um conselho, alguém que pede um atendimento, alguém que pede uma cesta básica, alguém que pede uma xícara de açúcar, uma xícara de farinha, alguém que pede um empréstimo, alguém que pede uma mão. Não importa. Eles estavam abertos a isto. A sua exemplaridade consiste... e tem um segredo. Como é que pode alguém ser tão disponível à vontade de Deus, numa vida simples e tão aberto aos seus e aos outros? Essa exemplaridade consiste na fidelidade e na seriedade com que Luís e Zélia viveram a preocupação de Deus, a busca do seu reino. Então já são mais 2 elementos: fidelidade e seriedade. Quantas vezes a gente teve que dizer: nós não estamos aqui para brincar de comunidade? Quantas vezes talvez você que é formador teve que dizer isso para o seu formando? Nós não estamos aqui para brincar de comunidade. Santidade é coisa séria. Salvação de almas é coisa séria. A salvação da sua alma é coisa séria. E você está brincando, arriscando, brincando com a fidelidade, brincando com a seriedade. Então, este especialista diz isto, e de fato é. A exemplaridade deles tem esse segredo, porque consiste na fidelidade e na seriedade com que eles viveram a preocupação de Deus na busca pelo reino em cada coisa. Isso é Deus em primeiro lugar. A soberania está lá, né? O primeiro a ser servido. Em sua vida cotidiana, nenhum projeto foi feito, nenhum acontecimento foi vivido fora da fé em Deus. Esta é a pedra angular, a chave da sua santificação. E agora é a nossa. Queremos ser santos. Você pega a carta de uma carta de Zélia, ela diz que eu queria ser santa, mas como eu estou longe disso. Ela reconhece. Eu estou muito longe, nem sei se vou conseguir. Estou longe. E nós também. Imagina nós. Se ela escreveu isso, misericórdia, né? Mas a chave da santificação deles está aí. Uma compreensão plena que recebem, ou com que recebem a vontade de Deus como eixo unificador de suas vidas.
Então, uma compreensão total da forma com que eles recebem a vontade de Deus, que isso se torna um eixo unificador de suas vidas. Ou seja, quando a vontade de Deus é um eixo unificador das suas vidas, tudo que acontece na vida deles gira em torno desse eixo. Ou seja, tudo em torno da vontade de Deus. Minhas queridas filhinhas, escreve Zélia para suas filhas numa das cartas, o que mais importa nesta vida é fazer a vontade de Deus. Nós vamos ver isso mais para frente, né? Então, essa é a chave. Pai nosso, seja feita a tua vontade. A tua vontade, assim na terra como no céu. Esse é o grande segredo. Para isso, é necessário que a busca pelo reino de Deus seja feita com fidelidade e seriedade. Acrescentamos, continua o Jean Clapier, que a piedade de Luiz e Zélia não tinham nada de formal ou convencional. Podemos dizer aqui, em outras palavras, não era uma piedade quadrada, ou uma piedade de cumprir preceitos, essa formalidade, eu cumpro preceitos, né? Era unicamente determinada pelo desejo do céu, a vida eterna que já se inicia no hoje da fé. Então, esta piedade, ou seja, esta forma de filial, de relacionamento com Deus, que nós encontramos em Luiz e Zélia, era determinado pelo desejo do céu. Tudo na vida deles tinha um quê de eternidade. Tanto que eles falavam da eternidade que as filhas desejavam a eternidade. Quantas vezes nós vemos no livro de Leônia ela dizendo, eu quero morrer. Teresinha, aquele episódio que desejou a morte da mãe e do pai, para que eles pudessem ir para o céu, né? Era o desejo das filhas. Então, tudo isso era determinado por esse... O que é o desejo do céu? É o desejo de Deus, é aquele que ama a Deus. Aí voltamos àquela questão fundamental. Por isso que a gente pode dizer que é fundamental para a nossa sobrevivência a vivência dessa espiritualidade, que nos leva exatamente a isso. Veja onde vai desembocar tudo. No desejo do céu. O desejo do céu é desejo de Deus. O céu é Deus. O céu é estar eternamente na presença de Deus, gozar da visão beatífica, né? Que essa vida eterna já se inicia hoje. Pela fé, nós já começamos a vida eterna, né? Já começamos a vida eterna. Se vivemos no amor de Deus, nós podemos dizer que nós já iniciamos a vida eterna. Bom, por hoje é só, pessoal, né? Agora aparece o Pernalonga, né? E a turma dele. Aí nós continuamos na próxima aula. Aí vamos começar a aprofundar cada um dos elementos, dos 3 elementos da espiritualidade deles. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém.